que as buscas foram retomadas para tentar localizar Cauã. Garoto, 15 anos, saiu da Estrada Velha do aeroporto para curtir o feriado em Stella Maris. Infelizmente, acabou se afogando. A bandeira estava vermelha, não tinha salva-vidas, porque estão em greve desde o dia 15 deste mês, certo? Só fazem ronda lá. Enfim, não estou culpando ninguém, não estou jogando pedra em ninguém, não é isso. Eu só espero, eu sempre tenho um fio de esperança. Eu lembro de um caso de um tenente, não sei se vocês lembram disso aqui, que se afogou lá na praia, lá em Tubarão, né? Uma semana depois ele apareceu, mas a gente sabe que a situação é difícil. Eu volto com você, Marcos. Pois é, Casé, a gente segue acompanhando e fazendo um alerta. Eu vou pedir para a C. Ferreira mostrar aqui a equipe do Corpo de Bombeiros que já montou uma barraca do guarda-vidas e também mostrar a bandeira vermelha. E lembrar a população que está acompanhando o Bom Dia Bahia na manhã desta quinta-feira, que a bandeira vermelha sinaliza alto risco de afogamento, a verde, o baixo risco de afogamento, a amarela, médio risco de afogamento, a roxa, local com a presença de água viva e a preta, posto de guarda-vidas desativado. A gente segue acompanhando, a gente mostra o mar bem agitado. Estava conversando antes da nossa entrada ao vivo, conversando com o Tenente Fernandes, ele falando desses 4 pontos onde tem pedras nessa região, que são locais de alto risco de afogamento pelas correntes de retorno. Tinha um senhor que estava aqui nessa parte aqui, na parte do mar, perto dessas pedras, e ele estava falando, vou ali alertar para ele sair do local para evitar. E também um alerta ontem, Lara estava falando sobre o afogamento na manhã desta quarta-feira, no feriado, quando Lara estava acompanhando, fazendo um ao vivo, 2 jovens de Feira de Santana, por não saber sobre a situação deste mar, estavam se afogando e equipes que estavam no local acabou salvando esse jovem, livrando também de ter se afogado e estar desaparecido na manhã desta quinta-feira. A gente volta aqui conversar com a Priscila, a mãe do Cauã, conversando novamente, falando dessa situação. Mãe, é uma busca interminável, um coração de mãe que acredita em encontrar o filho. Eu só clamo a Deus. O que mais eu fiz foi clamar a Deus para trazer o corpinho do meu filho, que meu filho mesmo já está nos braços do Senhor. Mas eu, como mãe, quero abraçar, quero beijar, eu quero sentir meu filho. Eu criei ele com tanto amor, com tanto carinho. Meu filho só dormiu na casa da minha mãe, na casa da minha prima. Só nunca foi para longe, sempre comigo. Nunca deixei nem ele, nem os irmãos longe de mim. Mas alguma vez ele já passou por uma situação dessa de afogamento? Não, nunca, ele nunca desobedeceu, sempre ficou na beira. Tanto que ontem ele estava na beira, a onda veio e eles não viram, que eles estavam brincando de costa, a onda veio, eles estavam sentados ainda, os 4 e a menininha, só que a menininha tinha acabado de levantar, a onda veio e levou os 4, as meninas ficaram na pedra, o outro menino conseguiu pular para frente e ele não deu tempo. Ô Marcos! Mãe, ele veio ontem num passeio da igreja, vizinhos? Foi, ele veio com o pessoal da igreja, os amiguinhos da escola, né? Todos juntos, que eu já vim aqui com ele também. A gente já veio aqui algumas vezes, ele já veio aqui algumas vezes também, e ele sabia que aquela bandeira ali não tinha ontem. Infelizmente o guarda... Aquela bandeira não tinha? Não tinha. O posto está desativado devido à greve do Salvamar, mas ainda assim, sem recurso nenhum, os Salvamar vieram para poder me auxiliar, me ajudar, entraram só com pés de pato para tentar procurar o meu filho. Esse suporte para essa mãe. Casé, você tem uma pergunta no Sim, estúdio? Pode falar. Ela chegou cedo, claro, né? Eu imagino que ela está até sem dormir, né? Em busca de informação aí do filho dela, desse trabalho que está sendo feito pela Salvamar. E falou uma novidade, que não tinha bandeira vermelha. Cauã sabia nadar, como é que era a relação dele com o mar? Porque o mar puxou o garoto, né? A gente sabe que o mar leva, o mar puxa ele. Mas ele tinha alguma noção de... Sabia nadar? Como é que era a relação dele com o mar, por exemplo, né? Ele ia muito à praia, por exemplo? Casimiro está perguntando se ele sabia nadar, vocês acostumavam a frequentar bastante a praia? Não, nadar ele não sabia, tanto que ontem de manhã, antes dele sair, eu falei, pai, não vá pro fundo,
que você não sabe nadar. Meu pequenininho, meu filho mais novo, ainda brincou com ele, eu sei nadar, Cauã. E Cauã falou, você não sabe não, Cauê, nem eu, nem você. Ele, não, minha mãe, pode deixar. Eu disse, Cauã, se for entrar, vá só molhar o pé e volte. E foi o que ele fez. Ele sempre foi obediente. Ele estava ali na beirinha, que ainda estava com uma pequenininha, a menina pequena, de acho que tem 5 a 6 anos. Eles não iam para o fundo. Os 4 são meninos obedientes, todos direitinho. Nunca desobedeceu, nem meu filho me desobedeceu, nem as amiguinhas dele desobedeciam a mãe. Foi uma tragédia mesmo, uma onda veio e arrastou eles. A senhora falou anteriormente sobre a bandeira vermelha. Quem passou essa informação? A senhora, quando chegou aqui, não tinha essa bandeira vermelha aqui em Estela Maris? Não tinha, eu olhei tudo. Eu procurei em Salvamar, estava fechado, o rapaz me explicou. Olhei se tinha alguma bandeira. Não tinha nada. Botaram possivelmente depois. Botaram hoje. Colocaram hoje? Botaram hoje, não tinha. Eu cheguei aqui ontem, eram as 4 e pouca. Não tinha. Olha a informação nova, hein? Não tinha bandeira vermelha ontem, 11 como foi horas dito e não tinha anteriormente, é bandeira. isso. Ó. Olha aí. Ó. Ainda assim, meu filho não ia para o fundo, né? Mesmo se tivesse, se não tivesse, ele não iria chegar até o fundo. Que ele tinha consciência. Os responsáveis ontem que estavam com as crianças falaram o que para você? Tinham acabado de chegar. Ele estava com a camisa do Vitória. Tirou a camisa do Vitória, as meninas, e estava de bermuda, taquetel, sentaram. Aí ela falou, venha comer primeiro. Eles, não, a gente vai brincar aqui. Brincar, ó, meu filho de 15 anos. A gente vai brincar aqui, estavam fazendo castelinho de areia. E aí veio a onda muito rápido e levou eles. Foi 5 minutos, ela mal botou as coisas. Ela passou a noite aí, não foi, Daqui a Marcos? pouco eu volto a falar com a senhora. Eu vou perguntar ela aqui agora. A senhora passou a noite aqui ou foi para casa? Me tiraram daqui à força, era 9 horas. Mas eu não queria ir, não. Eu queria ficar aqui olhando para o mar até trazer meu filho de volta. Oh, Jesus. Ela disse que saiu ontem aqui com os familiares, Sim. por volta de 9 horas da noite, e voltou agora na manhã desta sexta-feira. Desta quinta-feira, a gente segue acompanhando, daqui a pouco eu volto a falar contigo, e a gente segue acompanhando aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, e também um alerta, pedindo uma nota à Prefeitura de Salvador sobre essa situação. Ô Marcos, quando você puder, conversa aí com alguém da Salvamar para explicar direitinho essa questão da corrente de retorno, e a maré está enchendo. Eu tive a informação aqui agora de que ontem mostramos também que a bandeira vermelha estava assim. Aqui é assim, a gente erra, corrige, ouve todos os lados, mas a gente vai em busca o quê? Da credibilidade da notícia. Ontem mostramos a imagem, tinha sim a bandeira vermelha, tudo bem, mas enfim, o que importa é saber de que maneira vai ser encontrado esse garoto, né? Cauã, que saiu. Já está com o tenente para conversar, Marcos, para explicar direitinho, a maré está enchendo, o perigo do mar, enfim, a chamada corrente de retorno, o que é, para explicar para a população como evitar, não é isso? Pois é, a gente volta aqui falar com o Tenente Fernandes. Tenente, fala pra gente, a maré está enchendo, aumenta o risco de afogamento, qual é o alerta que o senhor faz? A maré enchendo, bom dia novamente, a maré enchendo ou vazando, sempre oferece, principalmente nesse ponto crítico que estamos. E ontem, lamentavelmente, acredito que aconteceu o fato já chegando ao estofo da maré, que é o período de transição, que foi na maré baixa para a maré alta. Então, o mar ele se torna mais violento, mais forte ainda. E no local que estamos, quando você caracteriza muita rocha, se torna mais ainda perigoso, Uma perguntinha, só para a gente devolver, a gente voltar a falar novamente. Tenente, na situação que está aqui, a maré está cheia, dificulta encontrar o corpo, pode levar o corpo para outro local? Veja bem, com relação à maré cheia ou à maré baixa, o local que estamos é o local que, infelizmente, até mesmo para busca, buscas submersa. A maré está suja, muito suja, você não tem como estabilizar. Até você tenta estabilizar pela questão das correntes, você quer ficar em determinado local, você não consegue, mais ainda a visibilidade. Então o local, a maré enchendo, a maré vazando, infelizmente é imprópria até mesmo para o mergulho.
Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta a conversar Depois novamente, você caso a fala gente coisa segue sobre aqui corrente de acompanhando retorno, hein? o Porque trabalho tá do se Corpo falando de da corrente Bombeiros. retorno, né? Hein, Marcos? Tá certo. Explica depois, pede para ele explicar o que é uma corrente de retorno. Está se falando muito em corrente de retorno e as pessoas querem entender por que essa corrente de retorno é tão perigosa para nós, né? Exatamente. Vou perguntar para ele aqui sobre a corrente. Rapidinho, para explicar para quem está acompanhando o que é essa corrente de retorno. Olha só, aqui, devido à situação aqui marítima, o mar sujo como ele está com ondas, o que é que acontece? Dificilmente você visualiza, né? Talvez até você pegue um trecho, vou mandar a câmera de vocês aqui, ó, tentar localizar aquela área ali, ó, mais ou menos ali. A corrente de retorno, o que é que acontece? Situações de vala e valão. Geralmente acontece aquele buraco, tipo, que o banhista adentra, às vezes entra em um buraco que a gente chama de vala, e quando pensa que não, vem a sequência de ondas, que independente do local, né, que Se torna perigoso? que o banhista esteja, se torna perigoso. E a tendência é o quê? A corrente de retorno, quando vem a onda, puxa para baixo. E a depender da situação, puxa para o mar lá fora. E a depender do vento, mais ainda. E acontece de bater nessas pedras que estão nessa região? Presumidamente, devido ao local que aconteceu o fato, pode sim ter acontecido uma situação dessa, né? Entendi. A gente volta rapidinho, que estão me pedindo no estúdio. Sim, a Caso a gente gente volta segue daqui aqui a pouco. acompanhando, conversando.